Caminho número 4. Não digas eu sou assim. São coisas do meu caráter. São coisas da tua falta de caráter. Sê homem, esto vir. Pessoal, essa leitura de hoje é uma chamada de atenção, né? Não digas eu sou assim, são coisas do meu caráter. São José Maria Escrivá está dizendo para nós que todos nós, todos sem exceção, precisamos de reforma, precisamos de conversão, precisamos mudar de rumo. Não somos perfeitos, não somos santos. Então aquele que resiste à mudança, aquele que diz eu sou assim, acabou, não deve ser assim. É falta de caráter você não ter a coragem de mudar, não ter a coragem de reconhecer que você erra, que você falha, que você precisa de mudança. E aí ele fala, seja homem, porque isso é coisa de afrescalhado, isso é coisa de fracote, isso é coisa de covarde, que não sabe enfrentar de frente os seus medos, os seus receios, os seus defeitos, reconhecer e mudar. Então veja, enquanto alguns acham que ser homem é ser rígido, não. Ser homem é ter coragem, essa virtude. Esto vir, né? Esse termo, esto vir, ele vem da Bíblia, né? Quando Davi vai dar as suas recomendações ao seu filho Salomão, né? Meu filho, seja homem, esto vir, né? E quando São José Maria Escrivá escreve esse texto no manuscrito anterior, ele coloca ser homem, né? Seja homem, ainda que tenhas nascido mulher. Então ele está falando aqui, isso independe do gênero, né? Se você é homem ou mulher, mas se trata de coragem, se trata de hombridade, né? É uma forma teresiana de escrever o texto. Por que teresiana? Santa Teresa d'Ávila, né? Ela queria que suas monjas fossem homens fortes, né? Varones fuertes, né? Lá em Caminho de Perfeição, capítulo 7, verso 8, né? Ela fala que as monjas, né, não derramem lágrimas mulheris. Então é no sentido de fortaleza, no sentido do dom da fortaleza. Então, por que São José Maria Escrivá tirou do manuscrito final do Caminho ser homem, esto vir, ainda que tenhas nascido mulher? Ele tirou esse trecho porque ele entende que as mulheres às quais ele dirige este texto são suficientemente sábias e entendedoras de que este esto vir se trata de um princípio bíblico que se aplica a todas as pessoas, né? É uma mensagem bíblica, ou seja, uma mensagem universal que ultrapassa a distinção de homem e mulher. Então, o que tem foco aqui é o ideal cristão, a vivência de virtudes humanas, virtudes que se aplicam a homens e mulheres. São princípios universais. É neste sentido que se aplica esse texto. E por que ele fala isso? Porque é preciso coragem. É preciso coragem para reconhecer que você precisa de ajuda, precisa mudar, precisa de reforma. Eu preciso ser um Alessandro melhor. Eu não estou fechado. Então eu preciso ter um pouco de humildade de reconhecer que preciso mudar. Então, quem não reconhece isso tem uma falha de caráter, né? Então, é muito interessante isso, essa rasteira
que São José Maria Escrivá faz em alguns argumentos, né? Não, eu sou assim, são coisas do meu caráter, né? Eu sou assim, não, eu sou assim. E aí ele vem espetar, né? Não, isso são coisas da falta do seu caráter, porque falta a você uma humildade necessária, uma humildade mínima, no sentido de entender que você precisa mudar. E é preciso entender que, às vezes, a Bíblia e os livros dos santos utilizam termos masculinos, como esse aqui, estovir. E às vezes utiliza termos femininos, que também se aplicam a homens, né? Tem vários termos aí, né? A sensibilidade se aplica mais voltado ao feminino, mas se aplica a todos nós. Todos nós precisamos ter, sim, um grau de sensibilidade e outros atributos aparentemente femininos. Então, são princípios universais. E eu quero então terminar essa reflexão citando um texto de um santo padre da igreja, do início da igreja, São Clemente de Alexandria. Ele escreveu em seu livro Pedagogo, 29, verso 2, né? Não, 2, 9, 2, ele fala que as virtudes, e estas virtudes e outras, são aplicadas igualmente a homens e mulheres, não há distinção. Vamos ao texto. A virtude é a mesma para o homem e para a mulher, porque se é um só o Deus de ambos, o pedagogo é também um só para ambos. O pedagogo é Deus, né? Jesus Cristo. Só há uma igreja, uma mesma modéstia, um mesmo pudor. O alimento é comum e há um só vínculo matrimonial: a respiração, a vista, o conhecimento, a esperança, a obediência e o amor. Tudo é igual. Os que têm em comum a vida têm também em comum a graça, a salvação e igualmente em comum a vida e a educação. O termo homem é comum ao homem e à mulher. Então veja que desde aquela época, né, quando fala homem, se está se dirigindo à humanidade, né, muitas vezes usando esse termo na Bíblia, nos escritos, né. Essa é a nossa reflexão de hoje, meus irmãos. Que sejamos estovir, homens e mulheres voltados à virtude, dispostos a mudar sempre que necessário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Shalom.